Oi pessoal, hoje o nosso assunto é terapia gênica. Vocês já ouviram falar de terapia gênica? Terapia gênica é um assunto muito promissor e ele voltou à tona ano passado por conta de um pesquisador chinês, talvez vocês devem ter ouvido falar, e esse pesquisador ele modificou o material genético, ele modificou o DNA de duas meninas que nasceram com o intuito de fazer com que elas se tornassem resistentes ao vírus da AIDS. A gente vai comentar isso mais pra frente, mas antes eu quero falar com vocês qual é o conceito básico de terapia gênica, ok? Então, terapia gênica na realidade seria a ideia da gente introduzir genes dentro de células ou tecidos vivos, um organismo vivo, introduzir esse gene para que ele substitua um gene defeituoso. Então a gente viu nas aulas de genética que existem alguns alelos que eles são produtos de um gene que foi mutado, que sofreu uma modificação, e por conta disso, esse alelo mutado, ele não leva à produção de uma determinada proteína, consequentemente, ele não vai levar à produção, à manifestação de uma determinada característica. Então, um exemplo que a gente viu foi da hemofilia, onde na hemofilia, o que a gente tem? A gente tem que a pessoa hemofílica, ela não coagula o sangue, e essa não coagulação se deve à não produção de proteínas específicas. Por quê? Porque o gene responsável pela produção dessa proteína, ele sofreu uma mutação, uma modificação. Então a gente pode imaginar que, como é que a gente poderia curar um hemofílico? A única forma de fazer a cura de um hemofílico seria a modificação, a substituição desse gene defeituoso. E a terapia gênica, ela propõe exatamente isso. Ela propõe a introdução de genes em células vivas para o tratamento ou para a prevenção de doenças. Existem basicamente dois tipos de terapia gênica. Primeiro, a gente teria a terapia gênica, que é chamada de terapia gênica terapêutica. O objetivo da terapia gênica terapêutica seria o tratamento de uma determinada doença. Então, no caso da hemofilia, a pessoa hemofílica, ela receberia injeções contendo material genético, o DNA, o gene especificamente, o gene saudável, o gene que leva à produção daquela proteína que vai permitir que ele coagule o sangue, ok? Ah, professora, mas então é introduzido o gene diretamente no organismo do paciente? Na realidade, esse gene ele é introduzido dentro de vetores. E por incrível que pareça, o principal vetor que é utilizado são vetores virais. Então, a gente sabe que os vírus, eles são micro-organismos que são parasitas intracelulares obrigatórios. Então, todo vírus, para ele se multiplicar, ele obrigatoriamente tem que infectar uma célula e liberar no interior dessa célula o seu material genético. Qual que é a ideia, então? A ideia é a gente pegar um vírus, retirar do vírus o material genético dele, ou parte do material genético dele, que confere a ele a virulência de fato, e esse vírus agora não virulento, que não causa dano, a gente introduz nesse vírus o gene que a gente quer endereçar para o indivíduo, ok? E aí a gente infecta o indivíduo com esse vírus, e esse vírus ele vai carregar esse gene de interesse especificamente para as células que a gente quer. Infectando essas células, ele vai liberar esse gene de interesse no interior dessas células. E aí a ideia seria que esse gene, ele serviria como uma forma de substituir, um substituto daquele gene defeituoso. Isso já foi feito? Já tem alguns ensaios clínicos, inclusive o primeiro teste clínico que resultou num resultado eficiente foi realizado nos anos 90, em duas meninas que possuíam uma doença que é conhecida, na verdade, como a doença do menino na bolha. O que acontece nessa doença? Essas meninas, elas tinham um problema na produção de leucócitos, de células brancas, então elas tinham baixo número de leucócito. Por quê? Porque um gene defeituoso presente nesse leucócito fazia com que houvesse um acúmulo de uma substância tóxica nos leucócitos, e os leucócitos morriam, eram destruídos. Consequentemente, se o nível de leucócito está baixo, concorda que essas meninas elas estariam super suscetíveis a serem infectadas por qualquer outra doença, por qualquer micro-organismo, né? Então elas teriam uma suscetibilidade maior a desenvolver infecções.
Por isso que é conhecido como a doença do menino na bolha. Porque esses indivíduos que têm essa doença, eles vivem normalmente em uma redoma, em um local separado, muitas vezes similar a uma bolha, onde o contato com o meio externo ele é limitado, ok? Para evitar essas infecções, para evitar que eles contraiam alguma infecção causada por micro-organismos e o nível de leucócito deles, como está prejudicado, né? Então, o que foi feito? Foi feito a introdução de um gene saudável, de um gene que levaria agora aos leucócitos, que seriam endereçados, na verdade, aos leucócitos, e esses genes fariam com que os leucócitos eles não acumulassem mais a substância tóxica. Aí o nível de leucócito aumentaria novamente. Funcionou? Funcionou. Então elas foram tratadas por alguns poucos anos, elas ficaram sendo tratadas por anos. O problema aqui é que esse sucesso, né, esses resultados, eles eram resultados momentâneos. Então toda hora elas tinham que novamente tomar de novo as injeções contendo o gene normal, tá? Então não é uma coisa que a menina foi curada e pronto, ela não precisa mais tomar medicamento. Não. Por quê? Porque o tratamento era feito nas células somáticas, nas células do organismo. E as células que davam origem a esse organismo, as células do organismo, elas não eram afetadas, elas não eram tratadas. Então todas as células novas que eram originadas, elas ainda continham o gene defeituoso. Daí que surge o outro tipo de terapia gênica, que é a terapia gênica preventiva. A ideia da terapia gênica preventiva é a introdução ou correção de genes já diretamente no gameta ou no zigoto. Se isso é feito, se a gente introduz um gene normal no zigoto de uma pessoa que, por exemplo, via desenvolver hemofilia, a gente corrige no zigoto, todas as células daquele organismo vão ter agora aquele gene normal. Beleza? Então essa ideia seria uma ideia de prevenção. Se a gente faz a terapia gênica no zigoto, a gente modifica o material genético de todas as células do organismo. Entretanto, se a gente faz nas células somáticas, a gente modifica apenas aquele grupo específico de células somáticas, ok?